Para a gente entender o que é o Bitcoin, precisamos voltar ao ano de 2008, onde se iniciou nos Estados Unidos a famosa crise imobiliária, ou a crise do subprime, onde a gente teve a maior falência dos Estados Unidos, que foi o banco de investimentos, o Lehman Brothers. Enquanto as bolsas de valores do mundo inteiro caíam e alguns países sofriam os impactos econômicos da crise do subprime, tinha um sujeito chamado Satoshi Nakamoto e alguns cyberpunks que discutiam a criação de uma criptomoeda. Quem é Satoshi Nakamoto? Ninguém sabe e ninguém nunca viu, mas sabemos que o cara tem muito conhecimento em economia, tecnologia, sistema financeiro e bancário. Até que no dia 3 de outubro de 2008, Satoshi Nakamoto publicou o projeto Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Se você quiser ler esse projeto, o link está aqui na descrição. Mas o que é o Bitcoin, né? O Bitcoin é uma moeda digital criptografada que o governo não controla. E quando eu falo uma moeda, é igual o dólar, euro ou o real. A diferença é que essas moedas têm um governo por trás. No caso do Bitcoin é descentralizado, então não tem um órgão governamental por trás dele. E o Bitcoin pode ser transacionada de forma global, sem precisar de um banco ou de outro tipo de intermediário. E existe aproximadamente 21 milhões de unidades no mundo inteiro. E você deve estar se perguntando, se o governo ele imprime dinheiro e coloca o dinheiro na economia, o que faz com o Bitcoin? O Bitcoin ele passa pelo processo de mineração, que é quando são criados novos Bitcoins. E minerar Bitcoin você precisa colocar um mega computador chamado mineradora para fazer a descriptografia. E descriptografia é o processo inverso da criptografia. É o processo realizado para destravar os arquivos criptografados e minerar novos Bitcoins. Sendo assim, no dia 3 de janeiro de 2009, Satoshi minerou o primeiro bloco de Bitcoin, chamado bloco Gênesis. E o curioso foi que teve uma mensagem nesse bloco. O que você está vendo agora é a capa da revista The Times, com a matéria Chanceler à beira do segundo resgate aos bancos. E sim, aconteceu esse resgate, porque no dia 3 de janeiro saiu essa matéria na The Times e foi minerado o primeiro bloco de Bitcoin, o que nos leva à teoria que o Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin para protestar contra os governos e os bancos centrais devido às várias impressões de papel moeda e o disparo da inflação. Quais são as características do Bitcoin para ela ser tão atraente assim? A primeira delas é que ela não tem inflação. Não é igual a nossa moeda, em que você vai no supermercado a cada dia e tudo fica mais caro devido ao aumento de preço e a perda do poder de compra. Outro ponto é que ela é escassa, ou seja, nem todo mundo poderia ter um Bitcoin, porque existe um certo limite. Outro ponto é que ela é descentralizada, então não existe um governo que controla o Bitcoin, o que também o torna inconfiscável. E todas as transações são registradas no blockchain. E o blockchain é como um banco de dados, porém sem o governo por trás, que registra todas as transações segundo a segundo, deixando tudo mais transparente. Para você conseguir fazer uma transação com Bitcoin, o blockchain tem todos os registros dentro dessa rede e você sabe o quanto enviou, o quanto gastou e para quem foi enviado o Bitcoin. Como que funciona uma transação de Bitcoin? Assim que você enviar os Bitcoins para alguém, a rede começa a verificar se você tem a quantidade suficiente para ser realizada essa transação. E após verificada, ela é incluída em um bloco com milhares de transações. E é assim que o bloco é minerado, ele ganha um número, como o número de protocolo e assim a operação está válida. Então, o Bitcoin é uma moeda que a gente pode negociar em uma escala global, que tem muita tecnologia envolvida e que o governo não pode meter a mão e que o torna inconfiscável.